Ficaram perguntas aqui, foram feitas ontem ao programa, e ontem o nosso irmão Adão, ele fez 3 perguntas aqui, e o pastor já pôde responder ontem as 2 primeiras. Ele perguntou inicialmente: nós podemos perder a salvação? É possível um crente perder a sua salvação? E aqui foi falado, comentado com textos bíblicos, é claro, dada a resposta ao nosso irmão. Também temos uma segunda pergunta que foi feita: Deus pode permitir que alguém perca a salvação? Também foi bem explanada e respondida também com textos bíblicos. E ficou faltando a terceira pergunta do nosso irmão Adão, que agora eu passo ao pastor. Pastor, a salvação é pela fé ou pelas obras? A palavra de Deus nos diz, um texto clássico que está em Efésios capítulo 2, a respeito deste processo que Jesus veio realizar no mundo, que é a salvação, e nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios 2, 8 e 9, diz: porque pela graça, então é a graça de Deus, que significa também misericórdia de Deus, somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é por meio da fé. E ele conclui: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui está bem claro que a salvação é por meio da fé. Mas devemos também não menosprezar as obras. As obras são consequências da nossa salvação. São os chamados frutos que o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 15, que toda árvore ela produz frutos. Os ramos que são enxertados na videira devem produzir frutos. E o próprio apóstolo Paulo, ainda na referência de Efésios capítulo 2, no seu verso 10, ele tem uma orientação muito importante através das obras, porque somos feitura sua. Isso é, Deus vai realizando em nós um processo de transformação e vai com que sejamos essa nova criatura em Cristo Jesus. E o apóstolo então vai dizer: criados em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, quando esteve aqui neste mundo, podemos ver, e ele é o nosso modelo principal, que ele veio para realizar boas obras. Então Paulo, ele vai dizer isso: criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a salvação, ela tem não só a finalidade de uma salvação que é perdoar os pecados e nos dar uma esperança de vida eterna em Cristo Jesus, mas também, quando tivermos aqui neste mundo, nós temos que entender que estamos querendo fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus realizou, as quais Deus preparou. Quer dizer, Deus deixou o modelo para que nós pudéssemos andar pelo mesmo caminho.
Esse texto, pastor, que o senhor tem lido, de Efésios 2, 8, 9 e 10, fala aqui que pela graça, pelo favor imerecido de Deus, é que nós somos salvos por meio da fé. Essa pergunta muitas vezes não demonstra a necessidade do homem de fazer algum sacrifício, pagar algum preço para se alcançar alguma coisa, porque vemos com muita clareza da gratuidade da fé, né, desse alcance, dessa abrangência, mas parece que o homem precisa sempre corresponder, né, fazer um sacrifício, fazer algo para se alcançar uma graça de Deus, pastor. Essa foi o grande questionamento do reformador Martinho Lutero. É um exemplo clássico em que ele, querendo estar de bem com Deus, ele sempre procurava fazer alguma penitência, que significa uma obra, para receber o favor de Deus, até chegar à compreensão, através do Espírito Santo de Deus, que o justo viverá por fé. Então, depois que ele teve essa compreensão, o seu coração ficou em paz. E essa é uma ideia natural dos seres humanos que ainda não tiveram esse nascer de novo, e então pensam que através de fazer alguma coisa, eles vão receber esse favor de Deus. Mas o favor de Deus, ele só pode ser obtido através da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para ele, sim, foi o perfeito homem e o perfeito sacrifício de poder pagar o preço da nossa redenção. Fora isso, tudo está no plano humano. Daí nós vemos pessoas, às vezes, carregando cruzes, fazendo romarias, pagando promessas, né? Mas isso tudo é um esforço humano. Será que tem valor no mundo espiritual? Lógico que não. Porque isso, se a pessoa não tiver Cristo, é apenas uma ação moralista, algo que tem o seu efeito no mundo humano, mas no mundo espiritual, o efeito é somente através de Cristo Jesus. Sempre que é falado desse texto de Romanos 1 e 17, o justo, mas o justo viverá da fé, viverá pela fé. É interessante porque eu me lembro de um testemunho que se ouvia há muito tempo na igreja, daquele irmão que estava necessitado, ele não tinha a sua provisão dentro de casa, estava ali com a família, precisando, necessitado, e ele orava, então. E aí, em determinada hora do dia, alguém tocava a campainha e a pessoa dizia, olha, eu estava em casa e Deus me incomodou para eu trazer aqui uma cesta básica para você. E a pessoa chegava e entregava a cesta básica. Então a ideia que se passava é que esse viver da fé seria, na verdade, a pessoa não precisar trabalhar, não precisar estudar e ficar aguardando porque a provisão chegará. Era uma ideia que se passava no início, não, Deus proverá, Deus proverá. Então a pessoa não estudava, a pessoa não trabalhava e contava sempre que tudo lhe seria servido, atendido. E é interessante, sempre que cita esse texto não foi bem assim, né, pastor? Porque o próprio Martinho Lutero, através dele, ele promove uma reforma protestante. Estava bem diferente de viver assim, às custas da fé, ou viver pela fé no sentido como o senhor tem falado, não é isso, pastor? É verdade. A fé, essa fé seria na parte da salvação, apesar que tem etapas na nossa vida, às vezes um missionário que está por uma causa cristã num lugar, numa terra estrangeira, e às vezes ele passa uma necessidade, realmente se encaixa esse tipo de exemplo, né? Mas
precisamos trabalhar para ganhar o pão nosso de cada dia e produzir esses recursos tão importantes para as nossas vidas diárias, sem ficar fazendo também tanto uso da fé, no caso, né? Porque se torna um vício, né? Não, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, mas cada um por si mesmo tem saúde, tem vida, pode estudar, trabalhar, produzir, ser útil, né? Isso é importante também, né, pastor? Já o missionário, num campo missionário, ele está ali, né, para servir ao reino, para ganhar almas, e ele não pode muitas vezes ocupar uma profissão naquele lugar. Então ele está ali realmente dependendo da ajuda que venha de fora para ele, né? É uma situação realmente para se pensar. E o Mateus capítulo 6, um texto também muito conhecido, no verso 33, o Senhor Jesus falando: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está convidando a viver realmente pela fé, né, pastor? Buscar primeiro o reino de Deus, priorizar as coisas de Deus, e as demais coisas que necessitamos, o Senhor vai nos acrescentando, vai nos dando condição, vai nos abençoando. Esse é um viver pela fé segundo a Bíblia Sagrada, né, pastor? Amém. A próxima pergunta, pastor, é do consulente Ricardo, aqui da cidade de Santos. A salvação vem dos judeus ou dos gentios? E essa expressão de vem dos judeus, nós encontramos aqui em João capítulo 4, no diálogo que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana, junto ao poço na herdade de Jacó. Então ela se encontra ali, o Senhor Jesus se encontra com esta mulher, trava um diálogo com ela, fala-lhe, revela-lhe coisas sobre a sua vida, e ela então identifica o Senhor no verso 19, dizendo que vejo que és profeta. E logo já parte para fazer uma pergunta ao Senhor. Olha, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. E o Senhor Jesus, então, no verso 21 diz: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Olha só, então o povo samaritano, adorando ali no Monte Gerizim, adoravam o que não sabiam, né? E o Senhor Jesus termina dizendo: nós, judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu não sei se a gente não está entendendo direito essa pergunta aqui, pastor. A salvação vem dos judeus, pastor? Essa situação nós temos que entender o contexto histórico que envolvia os samaritanos. Da onde vieram os samaritanos? Os samaritanos, como o próprio nome está dizendo, vieram da Samaria. E nesse aspecto histórico, nós sabemos que na época de Roboão, filho de Salomão, houve uma divisão do reino de Israel. 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. E quem foi o governante dessas 10 tribos do norte foi Jeroboão. E Jeroboão não queria que o povo do norte fosse para Jerusalém, porque ali eles ficariam, de uma certa forma, entre aspas, contaminados com a nacionalidade da cidade de Jerusalém. O templo, né? Exatamente, o templo que estava ali. Então Jeroboão usou de esperteza e criou altares lá na própria Samaria, recrutou profetas, sacerdotes e fez aquele ofício. Então o povo de samaritano, eles adoravam, era um povo também misturado, porque quando veio o Império Assírio levou cativos os judeus e fez uma mistura de povos. Então houve
E os judeus do sul não aceitavam os samaritanos porque eram judeus misturados. Daí surgiu essa rivalidade histórica, nacionalista, ética, com os samaritanos, no qual o Senhor Jesus Cristo deu essa importante palavra, e o Senhor pôde dizer que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas com relação aos judeus, da salvação vir dos judeus, nós podemos ver em Isaías capítulo 2, verso 3, que diz assim: e virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então essa promessa, ela vem lá do Gênesis, capítulo 12, quando o Senhor Jesus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nas palavras do Senhor Jesus Cristo, conforme Lucas, capítulo 24, verso 47, nós lemos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, aqui nós vemos o povo de Israel, a importância que o povo de Israel teve nesse processo da salvação, em que o próprio Senhor Jesus era um judeu. E o apóstolo Paulo também corroborando, ele diz do capítulo 9 de Romanos até os 11, quando Paulo fala dos judeus, ele diz assim em Romanos 9:4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Quer dizer, de Israel veio essa adoção, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então o Senhor Jesus nasceu lá em Belém, da Judéia. Então a salvação realmente vem dos judeus, por isso Deus tem um concerto, uma aliança, um tratado para com o povo de Israel, não só no presente, mas também principalmente no futuro, chamado período da grande tribulação, né? Não se pode ignorar a história do Velho Testamento, né, pastor? Que mostra ali que o povo escolhido por Deus para representá-lo, para anunciá-lo sobre a terra, era o povo judeu realmente. Exatamente. Tanto é que as promessas estavam ali, a aliança com Abraão, a aliança com Davi, né? Então o Senhor Jesus, ele nasce realmente numa família judaica e ele é de uma descendência que é a descendência de Davi, né? Quando aquele cego Bartimeu grita na estrada de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele demonstrou conhecimento nas Escrituras, identificando o Senhor Jesus como sendo da linhagem do grande rei Davi. E agora o próprio Cristo está dizendo, olha, a salvação vem dos judeus. Né? Ele era o povo da velha aliança, o povo do Velho Testamento, que foi escolhido por Deus para representá-lo. E agora, pastor, no Novo Testamento, qual é o povo do Senhor que está aqui para representá-lo, pastor? São os judeus ainda? Por isso Paulo,
nas suas epístolas, especialmente às igrejas, ele fala primeiro dos judeus, depois do grego, ou do gentil, né? Então, ele também coloca na epístola aos Romanos que todos os que são da fé são filhos de quem? De Abraão. De Abraão, né? Então, Vai na fé. hoje é diferente. Hoje nós somos filhos de Abraão. Pela fé abraçamos a fé no Senhor Jesus Cristo e dessa maneira nós fazemos parte do Israel de Deus. Essa igreja agora do Novo Testamento, pastor, ela é formada por judeus convertidos e também por gentios convertidos, né, pastor? A predominância agora não é a nacionalidade judaica, né, mas é a conversão a Cristo, né? A igreja é a formação desses dois povos distintos que formam um corpo que é o corpo de Cristo, né? Esse é o povo do Novo Testamento. Por isso a palavra também diz que não é só judeu, nem grego, nem macho, nem fêmea, mas é o ser em Cristo Jesus. Cristo faz de nós um povo, né? Qualquer parte que você anda no mundo, onde tem a fé cristã, há uma identificação pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não importa a língua, se você for na África, você vai ter comunhão lá com os irmãos. Se você for na China, você vai ter uma comunhão com os irmãos, independente da sua nacionalidade. Os irmãos que estão acostumados a saírem do país e pregarem o Evangelho lá fora, como o senhor teve oportunidade de ir na África, ali o Evangelho era o mesmo, né, pastor? A mesma palavra pregada no Brasil é pregada lá também. É o Evangelho de Cristo realmente, né, pastor? São os frutos do Espírito, né? A união, como eu falei no início, a amizade, e realmente é algo que nos enche os olhos de ver como o Espírito Santo age no coração das pessoas, né? Uma cultura diferente, hábitos diferentes, pessoas diferentes, né? Mas é o mesmo Espírito que está atuando, tão distante, né, pastor? Só muda o costume, como o irmão falou, e a língua, né? Mas o sentimento é o mesmo.